Apóstolo Paulo. Cartas Paulinas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, parte 8. Paulo foi para o continente asiático na sua segunda viagem missionária. Deus o direcionou para a Europa. Paulo queria ir para o Oriente, mas Deus queria que ele fosse para o Ocidente. Então, ele promoveu a evangelização daquela área que hoje é a Europa, no cumprimento da agenda de Deus. Porque o homem faz planos, mas é Deus quem guia os passos. Então, o mundo ocidental foi alcançado pelo Evangelho. As igrejas do Ocidente foram a base dos grandes avanços missionários. Talvez por isso, Deus, já sabendo de tudo, preferiu o Ocidente, porque dali ela avançaria para os demais países. Só que essa evangelização foi gerada no útero do sofrimento. Nasceu no berço da perseguição, porque a cada cidade que Paulo ia enfrentava perseguições, e floresceu num ambiente de profunda hostilidade, principalmente pelos judeus, que não criam. Paulo chegou em Tessalônica e pregou durante 3 sábados na sinagoga. Isso foi tempo suficiente para que muitos fossem convertidos ao Evangelho. Ou seja, para o Evangelho não há necessidade de muito tempo. 1, 2, 3 pregações aqui, no caso de Paulo, foram suficientes e criaram uma verdadeira revolução naquela cidade. Muitos corações foram atingidos e muitas vidas foram transformadas. Eles foram firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. Paulo passou por Anfípolis e Apolônia, mas não se deteve nessas cidades. Ele foi direto para a capital da Macedônia, porque essa cidade, capital da Macedônia, Tessalônica, era maior e mais influente. E Paulo era um verdadeiro estrategista quando se referia a plantar uma igreja. Ele era muito estratégico. Aquela cidade possuía um dos mais importantes portos da época. Tinha uma população de 200.000 habitantes e ela ligava o Oriente e o Ocidente. Por isso, ela seria mais importante para a evangelização. E Paulo via essas coisas. E ele expõe as Escrituras nesta cidade. E a partir da palavra de Deus, ele apresenta Cristo. Ele mostra que Cristo estava nas Escrituras. Já vinha sendo profetizado no Antigo Testamento. E ele identifica o Jesus da história com o Cristo das Escrituras. Ele mostra que o Messias que era pregado nas Escrituras, aquele que viria para salvar o povo, era o Jesus que eles tinham ouvido falar. E a palavra nos diz que ele arrazoou. Isso está em Atos 17:2. Ou seja, ele dialogou por meio de perguntas e respostas. Isso quer dizer arrazoar. Ele perguntava e esperava que o povo respondesse, principalmente os judeus que já conheciam o Antigo Testamento. E quando eles respondiam, ele mostrava
Vocês estão vendo? O que quer dizer isso? É isso? Pois é, isso aí é o Cristo. Ele veio e aconteceu exatamente assim. Isso quer dizer arrazoar. Ele dialogava com os judeus que já conheciam o Antigo Testamento e, através de perguntas e as respostas deles, ele mostrava isso. Então, ele expôs o Cristo. Isso está em Atos 17:3. Ele explicou o conteúdo do Evangelho. Ele veio desde o início e foi explicando como Deus foi revelando as coisas progressivamente. E pregou, que é explicar as Escrituras e aplicá-las à vida. Ele explica o que está na palavra de Deus e como devemos aplicar na nossa vida. E demonstrou. Demonstrar significa colocar lado a lado ao apresentar evidências. Ou seja, estamos aqui, diz isso, aconteceu isso. Então, ele demonstrou que aquilo que estava escrito foi o que realmente aconteceu através das evidências. Ele foi apresentando as evidências de que o Cristo era o Messias que eles tanto esperavam. E que a morte e ressurreição de Cristo são o âmago da mensagem cristã, porque se Cristo não morresse, não ressuscitasse, não poderia salvar ninguém. Então, ele veio para morrer e o Deus Pai o ressuscitou para que ele fosse as primícias, né, na ressurreição e para que nós também pudéssemos ser alcançados por essa ressurreição, indo para a vida eterna. Paulo saiu de Tessalônica sobre um clima de intensa perseguição. Isso nós vemos em Atos 17. Ele saiu de lá perseguido, todo lugar em que ele plantava uma igreja, havia uma revolução de judeus que não aceitavam os gentios. Enfim, os judeus, até hoje, muitos não aceitam Jesus Cristo como o Messias e ainda aguardam a vinda de um Messias que já veio há 2000 anos atrás. Então isso acontece até hoje. Mas naquela época causava grandes problemas para Paulo, que saía perseguido, que era torturado, era espancado e quase morto. Então Paulo sai de lá, mas ele fica preocupado com o futuro da igreja. Ele não descansa a sua alma até encontrar-se com Timóteo em Atenas. O que aconteceu aqui? Ele fica preocupado com o futuro daquela igreja. E ele fica imaginando que as perseguições, que as coisas que os judeus iriam falar, poderia acabar com a fé da igreja. E a palavra diz que ele fica muito preocupado e não descansa a sua alma. Ou seja, a preocupação dele era tão grande que ele não descansava. Mas diz a palavra que ele foi impedido de ir até eles por Satanás. Ele foi impedido de voltar àquela igreja. E aí o que ele faz? Como ele estava agoniado para saber notícias da igreja, ele pensa o seguinte: bom, eu estou impedido por Satanás, então eu vou mandar Timóteo. E aí ele vai e manda Timóteo para saber como está a igreja, como estão os fiéis, e vai para Atenas. Ele nem quer ficar onde ele está, ele vai para Atenas e fica ali agoniado, aguardando notícias de Timóteo. Então Timóteo vem, e a gente pode imaginar Timóteo vindo, né? E ele agoniado: anda, homem, fala logo, me diz o que está acontecendo.
E ele teve uma boa notícia. Ele soube que aqueles irmãos estavam firmes na fé. Isso está em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 5. Então, Paulo resolve escrever 2 cartas para corrigir alguns problemas que Timóteo havia trazido para ele. Primeiro, a pregação da segunda vinda de Cristo. Havia ali uma situação anormal, em 1 Tessalonicenses 4:1. Aí ele resolve explicar aos fiéis daquela igreja como seria a segunda vinda, porque muitos até deixavam de trabalhar achando que Jesus estava voltando naquela hora, naquele momento. Deixavam de trabalhar, abandonavam os seus empreendimentos, ou seja, não faziam nada, ficavam só esperando a segunda vinda. E isso se tornou uma histeria entre aquela cidade, uma histeria expectante. Então, por isso, ele escreve para falar sobre a segunda vinda de Cristo. O segundo motivo é que havia uma confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. As pessoas ficavam incertas sobre o que acontecia com aqueles que morriam e imaginavam, nossa, o Senhor Jesus vai vir e os que morreram, o que vai acontecer com eles? Não vão ser salvos? Então, Paulo resolve explicar, porque eles achavam que se morressem antes da segunda vinda de Cristo, eles estavam em prejuízo, iam para o inferno, né? Então, Paulo manda essa carta, pelo menos a primeira, para discipular aqueles fiéis, explicando como seria, o que é o morrer e o que aconteceria com eles e com aqueles que se foram. E também havia um outro motivo, porque havia uma tendência daquela igreja de desprezar toda autoridade legal. Eles não queriam obedecer a autoridade nenhuma. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14. Na verdade, eles achavam que deviam obedecer só a Cristo. E como ele estava vindo, eles não queriam obedecer às autoridades da cidade. E aí eles estavam transformando a democracia grega em um risco para a vida cristã. Por quê? Desobedecendo o Estado, as autoridades, eles iam acabar sendo perseguidos, presos, enfim. E isso ia tirar parte da liberdade. E os romanos iam se voltar contra os cristãos. Havia, portanto, essa dificuldade de acatar e obedecer às autoridades. Por isso, Paulo também escreve sobre isso. Mais um motivo é que havia uma tendência à recaída na imoralidade, como está em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Havia ali naquela cidade uma promiscuidade sexual misturada com a religiosidade grega, porque nós sabemos que os gregos tinham muitos deuses, e inclusive os próprios deuses deles eram promíscuos. Zeus, que seria o deus dos deuses, né? Ou Júpiter, ele descia do Olimpo e vinha transar com mulheres na terra, né? E daí seriam gerados os heróis, os semi-heróis, né? Como Hércules, Perseu, Teseu, etc. Isso já existia, porque o povo
vendo o que os seus deuses faziam, eles faziam também. Então, toda essa religiosidade grega, que já era costume na cabeça deles, na cultura deles, estava sendo meio que cultuada novamente. E Paulo resolve ensinar a eles que Deus os havia chamado para a santidade, que eles não podiam mais pertencer a isso, porque eles foram chamados por Deus para serem santos. Alguns acusavam Paulo de ser ganancioso, de querer só dinheiro deles, de querer coisas, em 1 Tessalonicenses 2, 5 e 9. Outros acusavam Paulo de ser um ditador, como está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 5. E aí Paulo tem que defender o seu apostolado. Parece que ele vai defender o seu apostolado sempre, né? E mostrar que a sua postura naquela cidade foi irrepreensível. Nada podia ser dito sobre a postura de Paulo. Havia sinais de divisão na igreja, como vemos em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 5, 13. E Timóteo tinha visto também, por alguns, a falta de amor e de comunhão entre alguns crentes. Isso é muito normal e nós vemos até os dias de hoje. Então vamos à carta 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que vai dos versículos 1 a 10. Esse capítulo nos mostra as marcas de uma igreja verdadeira, da eleição da igreja pelo poder do Espírito Santo. É o que Paulo nos mostra em 1 Tessalonicenses 1:3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Então Paulo lembra eles que se eles têm fé e amor, firmeza na esperança em Cristo, é porque eles são eleitos. E ele diz, a vossa eleição. Ele tinha certeza que aquela igreja havia sido eleita. Ele via isso, porque o nosso evangelho veio em poder e não somente pelas palavras que ele falou. E aí ele nos fala também que aquela era uma igreja modelo, porque ela repercutiu a palavra de Deus na Macedônia e na Acaia, em toda aquela região. 1 Tessalonicenses 1:7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Paulo diz que aquela igreja era importante, porque ela repercutiu a palavra de Deus em toda a região da Macedônia e da Acaia, e dali, da região da Macedônia e da Acaia, a palavra repercutiu para outros lugares, porque eles divulgaram a fé para com Deus. E Paulo diz que eles deixaram ídolos e se converteram ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 20.
Aqui Paulo nos mostra os atributos de um líder espiritual. O que é ser um pastor? O que é ser um líder espiritual? Paulo fala das lutas naquela cidade. 1 Tessalonicenses 2:3. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, porque Paulo sofreu isso na cidade de Filipos e saiu quase morto. Como é do vosso conhecimento, eles sabiam dessa perseguição a Paulo, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E aí Paulo também fala da igreja modelo. E então ele diz que ele sofreu isso tudo em Filipos e que eles sabiam, mas que mesmo assim ele teve uma confiança em Deus. Ele foi ousado em, mesmo assim, pregar o Evangelho de Deus. E aí Paulo fala que ele foi para aquela cidade pregar o Evangelho sem engano, sem impureza e sem dolo. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza e nem se baseia em dolo. Paulo diz que não pregou a eles o evangelho por bajulação. Ele não quis agradar ninguém. Bajulação é quando você quer agradar, né? Você fala as coisas somente para agradar as pessoas. E Paulo afirma que não fez isso, que eles sabem que ele não fez isso e chama Deus por testemunha. 1 Tessalonicenses 2:5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Então, ele afirma, vocês sabem que eu não fui bajulador e nem tive intuito ganancioso, porque ele não pediu nada na igreja. Ele fala que poderia exigir até uma manutenção sobre as coisas da vida dele, mas ele não fez. Ou seja, exigir dinheiro, comida, um lugar para dormir, o mínimo necessário a um missionário, a um pregador. Mas ele não fez isso. Ele tratou a igreja como uma ama que acaricia os filhos. 1 Tessalonicenses 2:7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então aqui ele nos fala que ele podia ter pedido dinheiro, ajuda, comida, mas ele não fez isso. Ele trabalhava, Paulo trabalhava, e que ele não quis pedir, não quis exigir essa manutenção, mas pelo contrário, tratou a todos eles com amor, como se fosse uma ama, né? Ou a mãe, né? Que ama o seu filho, que cuida, exortando, consolando e admoestando. Isso ele fala também como pai. Ele foi como mãe e foi como pai, para que eles vivessem em Cristo. 1 Tessalonicenses 2:11. E sabeis ainda de que maneira, como pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Ou seja, ele foi como uma ama acariciando e foi como um pai exortando, consolando e admoestando quando era necessário, disciplinando, falando o que era certo, o que era errado, mas sempre consolando. Então ele foi como uma ama
que acaricia e como um pai. E ele fala que muitos judeus padeceram na Judéia. A Judéia, onde mataram Jesus e os profetas. 1 Tessalonicenses 2,14. Vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque as igrejas da Judéia enfrentaram inicialmente as perseguições dos judeus. Eles passaram pela perseguição, se mantiveram na fé, se mantiveram no caminho de Cristo, e ele diz aqui que os tessalonicenses foram imitadores daquela igreja. E ele fala: imitaram as igrejas da Judéia, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas. Então aqui ele diz: vocês são como os cristãos que foram perseguidos na Judéia, porque vocês também padeceram pelos judeus, pela perseguição dos judeus, assim como eles, né? Mas não se importem com eles, porque eles são aqueles que mataram o Senhor Jesus e os profetas. E é como se aqueles judeus já estivessem condenados. E Paulo fala que eles perseguem aos gentios. 1 Tessalonicenses 2,16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então Paulo diz que os tessalonicenses são imitadores da Judéia, porque eles são iguais, porque eles também padeceram a mesma coisa pelos judeus, e que esses judeus sempre perseguiram os gentios, porque eles não aceitavam os gentios, eles tinham inveja de os gentios serem salvos. Então eles queriam impedir que Paulo pregasse aos gentios para que eles não fossem salvos. Mas que a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E aí Paulo ora por eles. Isso está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, vai de 1 a 13. Aqui Paulo nos mostra as marcas de um pastor de almas, como deve ser aquele pastor de almas que cuida das suas ovelhas. Ele temia pela igreja enfrentando lutas. Ele tinha medo que essas lutas desanimassem a igreja e que fizessem com que eles esquecessem o evangelho e voltassem para outras práticas. Ele soube que alguns estavam voltando para os pecados sexuais e ele sabia das aflições da igreja. Então ele diz no capítulo 3, versículos 4 e 5, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Não fiquem apavorados com as tribulações, não se perturbem por elas, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Ou seja, vocês sabem que vão sofrer. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então, Paulo já havia falado com eles, já havia predito que haveria perseguição, que eles seriam afligidos. E realmente aconteceu, como eles sabem. Foi por isso que
já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então aqui Paulo fala da sua agonia, que ele queria notícias, mas ele não podia ir. Segundo ele mesmo diz, ele foi impedido por Satanás de ir. Então ele resolveu o problema de uma forma simples, tranquila. Satanás não quer que eu vá? Eu mando Timóteo. Pronto, é fácil. E foi o que ele fez para ter notícias da igreja. E ele temia que aquela igreja, através do tentador, perdesse a fé. Mas assim, ele sabia da eleição da igreja. Ele fala lá no primeiro capítulo que conhecia a eleição da igreja, que ele sabia que eles tinham sido eleitos pelos frutos que eles demonstravam. Mas aí ele tinha medo que o tentador acabasse com a fé deles, ou seja, é a preocupação de um pastor, né? Nós vemos os frutos, sabemos às vezes que aquela pessoa é uma eleita pelos frutos que ela mostra, que elas foram chamadas, mas o tentador tem as suas artimanhas e pode criar desânimo. E o que acontece? Paulo sabe da perseverança dos santos, ele sabe que Deus vai segurar os seus, mas mesmo assim ele se preocupa, porque ele é um pastor, e o pastor está sempre preocupado com as suas ovelhas. E Paulo aqui estava angustiado, tanto que ele não aguentou e mandou Timóteo, porque ele não conseguia ir ver como estava a igreja. Então ele manda Timóteo e fica agoniado pela resposta. Esse é o verdadeiro pastor, é aquele que se preocupa, que sabe que eles foram chamados, mas que teme que eles fiquem desanimados. Por isso ele queria notícias, para poder confortar aquele povo nas tribulações, para que eles não caíssem, porque não quer dizer que, sendo cristãos, nós não vamos cair na fé. Às vezes sim, às vezes as tribulações são tantas que a gente desanima e às vezes cai, mas pela perseverança o Senhor chama os seus de volta. O Senhor Jesus vai pegar aquela ovelha perdida. Não é só a ovelha perdida que não conhece Jesus, mas ele também vai buscar aquela que se desviou. É dele, ele vai buscar. Então, Paulo tinha toda essa preocupação com aquela igreja. E aí, Timóteo chega e ele recebe as boas notícias. Isso está no capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Ou seja, ele fica contente porque Timóteo diz que eles mantiveram a fé, que eles continuam tendo amor um pelos outros e que eles guardam uma boa lembrança deles. E isso é um refrigério para a alma de Paulo, porque o que não é a alegria do pastor, sabendo que as suas ovelhas estão caminhando e que lembram dele e que gostam dele, porque ele foi o pai espiritual daquela igreja. E aí ele fala que ele está grato por eles lembrarem deles, né, dele, de Timóteo, de Silas, e que ele desejava vê-los. Tanto a igreja queria ver Paulo de novo, como ele também queria ver a igreja novamente.
Então, Paulo ora por eles, dos versículos 10 a 13. E nós temos aqui o versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Isso é o que ele pede primeiro. Ele pede a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus que ele possa voltar àquela igreja, que dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, Paulo pede a Deus Pai e ao Senhor Jesus que ele possa visitá-los de novo, que dirija o caminho dele até aquela igreja. E também que o Senhor faça com que aquela igreja cresça e aumente no amor entre eles e também entre outras pessoas. E ele diz que gostaria que o coração deles estivesse confirmado em santidade, que fossem santos e isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai quando o Senhor Jesus voltasse, que o Senhor Jesus encontrasse aquela igreja em santidade e isenta de culpa. E Paulo fala muito isso sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. E em quase todos os capítulos ele termina falando da vinda do nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai dos versículos 1 a 12. Aqui Paulo fala de uma vida que agrada a Deus. Ele exorta aquela igreja, demonstrando o que seria a vida que Deus quer que eles vivam. E ele fala da santificação. Primeiro, abster-se da prostituição, porque ele soube que havia alguns problemas sobre isso. Então ele diz no capítulo 4, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Naquela cidade havia alguns casos em que os homens tinham suas mulheres e também tinham suas concubinas. Isso era normal naquela cultura, né? E Paulo vai exortando para que eles deixem essas coisas, porque eles foram chamados à santificação. Por isso, eles deviam se abster de qualquer tipo de impureza sexual. Ou seja, a palavra que ele usa é porneia, que substitui qualquer tipo de impureza, ou adultério, qualquer coisa. E Paulo nos fala em defraudar, que é despertar o desejo que licitamente possa suprir. No capítulo 4, versículo 6, ele diz: ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que é defraudar? É despertar o desejo, né? É você demonstrar sensualidade num culto e ficar despertando o desejo do seu irmão. Então, não ofenda nem desperte o desejo do seu irmão, porque o Senhor, como antes vos avisamos, ele já tinha dito, o Senhor é o vingador dessas coisas.
E quem rejeita essas coisas não está rejeitando a ele como pastor, mas está rejeitando a Deus, como está no capítulo 4, versículo 8. E fala do amor fraternal, que foi um outro problema trazido por Timóteo. Isso está no capítulo 4, versículo 9. Alguns não queriam trabalhar e viviam às custas da bondade de outros. Jesus está chegando, eu não vou mais trabalhar. Eu vou ficar na igreja, os irmãos vão me ajudar. Vemos no capítulo 4, versículo 11 e 12. Falando do amor fraternal, Paulo fala em 4, versículo 10. E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos e em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Aqui ele exorta os irmãos, dizendo que ele já tinha avisado para que eles vivessem a vida deles, progredissem, trabalhassem, ganhassem o seu próprio pão através do trabalho. Isso ele já tinha ordenado, para que se portassem com dignidade, tanto para aqueles de fora quanto para eles mesmos, e que assim nada eles viriam a precisar, exortando aqueles que ficavam dependendo de outros, achando Jesus vai voltar, então eu vou ficar aqui sentado esperando, não vou fazer nada e os irmãos vão me ajudar. Por isso ele exorta a igreja sobre isso. Então, no final do capítulo 4, nós temos a parte escatológica desta carta. Escatológica que fala do fim dos tempos, que era o fundamento da esperança cristã, porque sem esperarmos que haverá uma ressurreição, haverá um novo céu, uma nova terra e que seremos levados para a eternidade para viver com Cristo, sem isso não há esperança. Isso é o fundamento da esperança cristã. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Os gregos não criam, devido à sua cultura, na ressurreição. Eles achavam que o corpo era ruim e que a mente ou o espírito era bom. Então, o espírito estava preso ao corpo e isso não era bom. Então, quando a pessoa morria, ela se libertava, o espírito se libertava do corpo. E aí, quando se falava em ressurreição, eles pensavam, não, o corpo é uma coisa tão ruim, por que o espírito vai voltar? Não existe lógica nisso. O corpo é ruim, quando a pessoa morre, o espírito se liberta, aí vai voltar para a prisão do corpo. Eles pensavam assim, isso era a cultura deles. Por isso eles não criam na ressurreição, mas eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam que a alma vivia para sempre, mas não aceitavam que ela pudesse voltar ao corpo. Por isso, alguns questionavam, como está no capítulo 4, versículo 13. E Paulo, quando fala sobre isso, ele diz que são revelações do Senhor. 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem são os que se foram, os que morreram. Ele fala, a Bíblia cita o dormir como um sono, porque acordaremos na ressurreição. Então, a Bíblia aqui não fala exatamente
de uma morte, porque não há um fim. Nós estaremos meio que dormindo o corpo. O corpo dormirá na sepultura até o dia da ressurreição. O espírito não, o espírito estará vivo em Deus, pelo menos dos cristãos, mas o corpo estará dormindo na sepultura até o dia da ressurreição. Então ele diz, a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, as outras pessoas não creem na ressurreição. Então, eles são tristes, não têm esperança de que há uma continuação. Então, eu não quero que vocês fiquem tristes com isso. Não sejam ignorantes a respeito disso, ou seja, não fiquem sem saber a verdade. Por isso eu estou falando, por isso Paulo diz a ele o que acontece com aqueles que dormem. E aí no versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele renova aqui as esperanças daquela igreja. Isso, como vimos, são os fundamentos da esperança cristã e que os gregos não criam, que alguns questionavam, que eles se entristeciam por aqueles que dormiam. Eles ficavam tristes, olha, aqueles que morreram, o que será deles? Senhor Jesus não voltou, eles estão perdidos. E achavam que eles poderiam estar num estágio intermediário. Mas Paulo fala que eles voltam com Cristo. Quando Cristo voltar, eles voltarão com Cristo. E também nós temos a palavra em João 5, 28 e 29, que nos diz que só há uma ressurreição. No capítulo 4, 16, ele diz, porquanto o Senhor mesmo, Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, haverá uma ordem, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo irá falar, anunciar, e ressoada a trombeta de Deus, haverá a chamada pela trombeta, porque a trombeta sempre era uma convocação, descerá dos céus. O Senhor Jesus, depois do anjo falar e depois de tocar a trombeta, o Senhor Jesus descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo aqui nos diz que primeiro os mortos é que vão ressuscitar, todos eles. Depois que todos os mortos ressuscitarem, aí nós, observem que Paulo fala nós. Paulo achava que o Senhor Jesus haveria de voltar na época dele ainda. Por isso ele mesmo se inclui. Nós, quer dizer, eu e vocês. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, porque quando Jesus voltar, ainda haverão pessoas vivas que não morreram. Seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Ou seja, os que morrem, os que morreram, todos vão ressuscitar primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a vida de Cristo será visível, será barulhenta, será festiva, haverá som de trombeta.
todos vão ver o Senhor Jesus vindo com os seus santos. Haverá festa entre aqueles que estão em Cristo. Por isso não acreditamos muito no arrebatamento que outras igrejas falam, em que haverá um arrebatamento para tirar uma parte da igreja e a outra ficará. Aqui Paulo nos diz que todos os mortos vão ressuscitar, e assim que eles ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então esse arrebatamento haverá para os vivos, mas junto com os mortos, num único evento, de uma única vez, na vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que vão dos capítulos 1 a 28. Aqui Paulo nos fala da igreja na segunda vinda. Qual deve ser a atitude da igreja na segunda vinda? Isso está no capítulo 5, de 1 a 11. Ele diz que a vinda do Senhor é certa e repentina, como um ladrão comum. No versículo 2 diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. E o Senhor virá assim. Ninguém sabe a hora, nem o dia, nem quando virá. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ele compara aqui a mulher que está grávida, né? A gravidez vai correndo normal, ninguém sabe o dia que a criança vai nascer. E de repente ela começa com as contrações e as dores de parto. Aí a gente sabe que a criança vem. Então, ele nos diz que a volta de Cristo será assim. E a palavra também nos diz que será como os dias de Noé, que muitas pessoas não levam Deus em conta, esquecem de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Se Deus não chamar, as pessoas não buscam a Deus. Mas ele diz: vocês são filhos da luz e não das trevas. E que esse dia não deve pegar os cristãos em surpresa, porque os cristãos devem vigiar e estar sempre preparados. Capítulo 5, 6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Dormir aqui não quer dizer deitar e dormir. Durmamos quer dizer pecar, nesse sentido aqui. Não vivamos em pecado como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos em oração, em santidade, estejamos preparados em santidade. Ora, os que dormem, dormem de noite. Como dormir aqui significa estar em pecado e não dormir, sono, nem morrer, dá para entender. Aqueles que pecam, pecam de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, nós estamos na luz e não em pecado, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E aí ele já nos remete a sermos um soldado, né? Usando a couraça da fé e do amor para que nada entre no nosso coração, a não ser fé e amor, e usando como capacete a esperança da salvação. Usar sempre na mente, ter sempre na mente a imagem da salvação, a esperança de que um dia vamos viver e ser salvos e viver no novo céu e na nova terra.
E ele fala sobre cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, irmãos se ajudando uns aos outros, como no capítulo 5, versículos 12 a 28. Ele fala do apreço aos que servem e admoestam, para tê-los com a máxima consideração, no capítulo 5, versículos 12 e 13, ou seja, aqui ele fala daqueles que servem a eles, os pastores, as autoridades da igreja, que às vezes admoestam um crente quando ele está errado, um cristão, disciplina quando ele está errado. E Paulo diz que tenham tenham afeto por esses, porque eles servem a Deus, eles estão ali para admoestar aqueles que estão no erro. Então, que os trate com a máxima consideração, porque eles estão fazendo o papel de pastor, de ter cuidado com as ovelhas. Paulo fala de admoestar os insubmissos, ou seja, exortar aqueles que estão rebeldes, chamá-los para a verdade com amor, consolar aqueles que estão desanimados, que desanimaram da fé ou por tribulações ou por outras coisas. Então, consolar esses irmãos, amparar aqueles que são fracos na fé e ser longânimos com todos, ou seja, ter paciência com todos eles, amar, né, uns aos outros, porque o amor produz tudo isso. E ele fala que devemos nos regozijar em Deus, orar sem cessar e dar graças. No capítulo 5, 17, diz assim: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, uma pessoa matou o filho de um cristão, ele deve dar graças. Dar graças pelo assassinato? Não, não é isso. Mas dar graças porque Deus sabe o que faz, porque aquilo vai resultar em alguma coisa, porque Deus vai confortá-lo, porque Deus vai acolher aquele filho. Então, sempre dar graças, porque essa é a vontade de Deus, que a gente sempre dê graças ao Senhor, no bom, no momento bom, na alegria e no momento mau, porque tudo é a vontade do Senhor e os propósitos dele na nossa vida. Então, sempre dar graças, vendo o lado positivo, vendo a soberania de Deus, olhando para ela e sabendo que aquilo que acontece será bom para nós lá na frente, porque Paulo nos diz, né, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que nos acontece, mesmo sendo tribulações, será bom lá na frente. Ele diz para não apagar o espírito, não entristecer, para não desprezar as profecias, porque haviam pessoas que iam profetizar no meio deles, ou seja, profetizar aqui não quer dizer adivinhar, mas levar uma palavra. Às vezes, uma pessoa instigada pelo Espírito Santo a levar uma determinada palavra. Nem ele sabe por quê, o Espírito Santo guia. Então, aquela pessoa vai profetizar sobre aquilo, levar aquela palavra que algumas pessoas precisam ouvir. Então, ele diz para não desprezar as profecias, aquilo que é dito, porque se alguém foi lá mandado dizer alguma coisa, foi pelo Santo Espírito de Deus. E aí ele fala para julgar tudo aquilo que foi dito, reter o que é bom. Vamos julgar para ver se está dentro da palavra de Deus
e dali vamos tirar o que é bom de aplicação para a nossa vida. E também não fazer o mal. Isso está no capítulo 5, versículos 16 a 22. E no 23 ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele fala que Deus os santifique em tudo, espírito, alma e corpo, ou seja, que essa santificação seja completa em todas as áreas e que eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis quando até a volta do Senhor Jesus, que novamente ele fala da volta do Senhor Jesus, e que eles estejam irrepreensíveis quando ocorrer essa volta. Aqui nós já vamos ver a segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1, vai de 1 a 12. Paulo nos diz aqui como enfrentar a tribulação. Ele enaltece o sofrimento nas tribulações e nas perseguições. Ele diz que passamos por tribulações, perseguições, mas lá na frente teremos o galardão do Senhor. E aqueles que nos atribulam serão condenados. Isso está no capítulo 1, de 3 a 12. E todos os capítulos falam da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dos versículos 1 a 12. Ele fala do anticristo, que é o inimigo de Deus e da igreja. E fala sobre ir contra os falsos mestres, porque eles diziam que o Senhor Jesus já tinha voltado e que eles ficaram para trás, que eles não seriam salvos, que Paulo estava mentindo. Então ele diz no capítulo 2, versículo 3, o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? A vinda do Senhor Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Não é qualquer apostasia, porque nós vemos apostasias em várias igrejas ao longo de muitos anos, mas é a apostasia. É uma apostasia própria, muito maior, generalizada. Então, a vinda dele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e também que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Então, Jesus não vem sem que antes haja a apostasia generalizada e também que seja revelado o homem da iniquidade, que ele chama também de filho da perdição, e que ele será contra Deus, porque ele quer tomar o lugar de Deus. E ele pede que os tessalonicenses se lembrem, porque ele já tinha falado sobre isso. No versículo 6 ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O entendimento da maioria dos estudiosos, pelo menos os reformados, é que aquilo que detém o aparecimento do homem da perdição seria a lei, porque ele será um homem contra a lei, ele fará a sua própria lei.
Então, enquanto existir leis na terra, ele não virá, porque ele será contra tudo, qualquer tipo de regulamento, e ele criará a sua própria lei. Outros entendem que o detém é o próprio Deus, porque há um tempo na agenda de Deus, e eu já creio nisso, há um tempo na agenda de Deus que está determinado para a chegada do fim dos tempos. E quando Deus assim o permitir, porque Deus permite que Satanás domine sobre a terra no tempo determinado e persiga os cristãos. Então, eu creio mais na soberania de Deus, na agenda de Deus, que Deus é quem permitirá, no momento certo, que ele apareça. Mas existem muitas discussões a respeito disso. Mas uma coisa sabemos, ele virá pelo poder de Satanás. Ele virá com poder, fazendo sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele será como Cristo, ele terá poder, fará sinais, fará maravilhas, fará coisas da mentira para enganar o povo. E aí Paulo nos fala que muitos que não acolheram o amor da verdade para serem salvos vão ganhar outras coisas de Deus. No capítulo 2, versículo 11 diz: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda àqueles que não acolheram a verdade. Lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, não acreditaram na verdade, que é Cristo, então vão acreditar na mentira, que é o anticristo, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o próprio Deus mandará a operação do erro, porque aqueles que rejeitaram o evangelho quando da vinda do anticristo acreditarão na mentira para serem julgados, aqueles que rejeitaram a verdade, que é Cristo, né? Então, Paulo pede para que eles deem graças sempre, porque Deus os escolheu para a salvação. E isso serve para nós, né? Nós devemos dar graças sempre, porque Deus nos escolheu, e devemos permanecer firmes. E ele diz: guardem o que foi ensinado a vocês. E aí entramos no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que vai dos versículos 1 a 18. E Paulo nos mostra a igreja sob ataque. Ele ora e pede oração. Pede que as pessoas, os cristãos, tenham confiança no Senhor. Capítulo 3, de 1 a 5. Fala da ociosidade, que eles não devem estar na ociosidade. Não devem comer pão à custa de outros, se alimentar, ficar parado, sem trabalhar, sem fazer nada para comer, para viver à custa de outro. No versículo 7 ele diz: pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes.
Nossa, Paulo é maravilhoso, né? Então ele diz que eles nunca se portaram de forma desordenada, nunca fizeram nada errado quando estavam lá, que nunca comeram pão à custa de outro, não estiveram às custas de outra pessoa. Pelo contrário, eles trabalharam, se cansaram, trabalharam dia e noite, para que eles não fossem um peso para as pessoas, para que as pessoas não tivessem que alimentá-los ou cuidar deles, né? Então eles trabalharam pelo próprio sustento. E aí ele diz, não porque não tivéssemos esse direito, eles tinham. Ele podia exigir a sua manutenção, mas ele nunca fez isso. E aí ele diz, para quê? Para que nós fôssemos um exemplo, para hoje vocês nos imitar, porque aquilo que fizemos foi o certo. Então hoje vocês podem lembrar e imitar aquilo que fizemos. E no versículo 11 ele diz, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, aqueles que estavam vivendo às custas dos outros, Paulo fala que eles devem trabalhar e buscar o seu próprio sustento. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ele diz que se vocês sabem de algum irmão que está vivendo assim e que vocês falam com ele, tenham o seu próprio sustento, mas que eles não obedecem, então ele diz, não vos associeis com ele. Deixa ele de lado para que ele fique envergonhado. Mas não o consideres como inimigo. Fale com ele com amor, advirta-o como um irmão. Não o consideres por inimigo. Então, essas são as aplicações com que Paulo discipula aquela igreja. E ele diz, quem não trabalhar, não coma. Porque muitos não trabalham e ainda se metem na vida alheia. Então, ele pede para não se associar com esses, para que ele fique envergonhado, para que ele se arrependa, que ele venha se arrepender e busque o seu próprio sustento. E ele diz para advertir, não como se ele fosse um inimigo, mas como se ele fosse um irmão. Advertir com mansidão, com amor, e deixa para lá até que ele se arrependa. E no final nós temos as saudações de Paulo, em que Paulo pede para que orem por ele e diz que também está orando pela igreja. Portanto, irmãos, conclusão dessas cartas. Paulo teve pouco tempo em Tessalônica, mas ele conseguiu a conversão de muitos. Foram 3 sábados apenas na sinagoga, mas foi o bastante. E nós vemos a preocupação de Paulo, que ele descobre que mesmo ele estando distante, a igreja se manteve fiel. Por quê? É Cristo quem sustenta a sua igreja. Independente daquilo que Paulo se preocupava, pensava, Cristo estava ali sustentando a sua igreja na fé. Claro que haviam algumas coisas que Paulo acaba
informando através de carta alguns problemas, porque ele teve pouco tempo para disciplinar aquela igreja, para discipular. Aliás, o discipulado dele foi muito rápido, então ele o faz através da resposta de Timóteo, com os problemas que Timóteo soube existir na igreja, ele faz esse discipulado. E nós percebemos a preocupação de Paulo com a fé da igreja. Apesar de Paulo saber que eles eram eleitos, mesmo assim Paulo não queria que eles caíssem. Essa é a preocupação de um verdadeiro pastor, que está sempre junto à sua igreja, exortando, informando, discipulando. As boas notícias revigoraram o pastor. O que isso não faz com qualquer pastor, né? Quando ele sabe que as suas ovelhas estão indo bem na fé, ou seja, as ovelhas de Cristo, né? Estão firmes na fé e no amor. Isso revigora qualquer pastor. Ele estava preocupado com a igreja, mas ele viu que a igreja se mantinha firme na fé. E mesmo assim, Paulo não deixou de discipular. Segundo ele foi impedido por Satanás de voltar à igreja, mas ele manda Timóteo. E a forma que ele achou de discipular foi através das cartas. E aí nós vemos também a providência de Deus. Ele não pôde ir, ele teve que discipular por cartas. Por isso temos essa carta hoje, essas duas cartas aos Tessalonicenses, que nos fala muita coisa sobre escatologia, que nos ensina o que acontece com os mortos, que nos ensina como será a vinda do nosso Senhor, que nos ensina como virá o anticristo. Enfim, nós temos esse discipulado de Paulo até os dias de hoje, não só para aquela igreja. Olha a providência de Deus, guardando a sua vontade, a sua palavra e a sua revelação até os dias finais da igreja aqui na terra. Esse também é o nosso dever: pregar o evangelho, discipular, mostrar às pessoas a verdade e aguardar a vinda do Senhor, que era a maior alegria de Paulo. Ele fala em todos os capítulos da vinda do Senhor. Ele aguardava aquilo com grande intensidade, com grande amor no coração. Ele não pôde ver a vinda do Senhor, mas ele foi ao Senhor e com certeza está lá. E essa também deve ser a nossa alegria, a esperança da vinda do Senhor. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, pode ser quando também já estivermos mortos. Mas o que importa é que ou veremos a vinda do Senhor ou iremos ao seu encontro antes que ela aconteça. Então, essa deve ser a nossa maior alegria. Aguardar a vinda do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo ajude a compreender um pouco mais as cartas aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, que nos deixaram muitos ensinamentos, principalmente sobre o fim dos tempos e sobre a aplicação de como deve ser a igreja e como Paulo exorta aos problemas da igreja. E que nos fala da imensa alegria da volta do Senhor Jesus. Espero que ajude a vocês e até a próxima.